Olá amigos, olá irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, há certas coisas contra as quais não se discute, porque essas coisas são verdades. Você não discute com verdades, você discute, debate com suposições. Quando algo se tornou uma verdade, você não discute mais com isso. Por quê? Porque é uma verdade, é indiscutível. Agora, até que haja uma verdade maior, você fica com aquela verdade. Veja bem, havia uma verdade no Velho Testamento e ela se tornou obsoleta quando Cristo veio e ele nos trouxe uma nova verdade. A antiga verdade era que, preste atenção, irmão, para Deus te abençoar, você deveria obedecer todos aqueles mandamentos que Moisés trouxe, que foram dados por Deus a Moisés. Se você falhasse em obedecer todos aqueles mandamentos, as bênçãos não viriam até você, mas a maldição chegaria e lhe encontraria. Esta era a verdade até Jesus chegar. Viver e morrer por nós, ser enterrado por nós e Deus ressuscitá-lo dos mortos. Então, irmão, tudo mudou. Então, uma nova verdade se tornou a nossa realidade. E esta nova verdade não diz que Deus vai te abençoar se você obedecer ao próprio Deus. Esta era a verdade antiga, mas muita gente ainda vive de acordo com a verdade antiga, irmão. E isto é um problema, é um grande problema, sabe por quê? Muitos tentam fazer para ter, como se ainda vivessem sob a lei. Agora, irmão, agora existe uma nova verdade. Sabe qual é, irmão? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Isto é muito poderoso, irmão. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Veja bem, não diz que a pessoa será uma nova criação se ela se esforçar o suficiente. Não diz que ela será uma nova criação se ela agradar a Deus. É lógico que o crente agrada a Deus. Diz que se você está em Cristo, no que diz respeito a Deus, e estar em Cristo significa receber Cristo como o Senhor em seu coração, confessando, ou seja, declarando o senhorio dele sobre a sua vida, você é imediatamente catapultado, ou seja, arremessado, transportado com a própria obra que ele realizou para dentro do reino de Deus, irmão. Quando você proclama o senhorio de Jesus sobre a sua vida, você é automaticamente catapultado, arremessado, arrancado para dentro do reino de Deus, irmão. Você se torna um membro da família real. Esta é a obra dele. O seu trabalho é anunciar, declarar o senhorio dele sobre a sua vida, declarando em fé. O que, por exemplo, irmão? O principal, eu creio que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Quando, irmão, quando você faz esta confissão sinceramente, ele, obviamente, que cumpre a parte dele, ele não falha. Você é catapultado para Cristo. E Cristo, irmão, é uma pessoa, Cristo também é um lugar. De repente, você é despertado no reino do Espírito de Deus. Você é despertado para a paternidade de Deus. Você agora o conhece como seu Pai. Se você creu e confessou Jesus como Senhor da sua vida, você deve também, da mesma forma, irmão, crer que Ele transferiu você para a vida eterna como filho de Deus. Então, a partir deste momento,
você deve proclamar ousadamente que você é filho de Deus. Se você crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, se você crer que ele foi ferido pelas suas transgressões e iniquidades, que ele morreu por você. Irmão, que coisa poderosa! Se você crê nisso e confessa que ele é o Senhor da sua vida, não pode ter outro Senhor. Deus diz que a vida eterna, a vida e a natureza de Deus são transferidas, irmão. Elas são transferidas automaticamente na hora para a sua vida, naquele momento. O Espírito Santo passa a viver em você. Porque, irmão, ele disse que aquele que crê tem a vida eterna. O crente tem a vida eterna. Olha que privilégio. No momento em que você crê, é o momento que você tem. Preste atenção. Confesso ousadamente que, tendo eu crido em Jesus Cristo, tenho a vida eterna em meu espírito, irmão. Agora que eu sou filho de Deus e tenho a vida dele em mim, o que mais eu vou precisar, irmão? De que mais eu vou precisar? De nada. Tenho Cristo, tenho tudo. Se é verdade que ele morreu por mim e foi ressuscitado dos mortos, por mim, por ti, se isso é verdade, e claro que é verdade, se é verdade que eu recebi a vida e a natureza dele em meu espírito, pela palavra dele, irmão, tudo isso está na Bíblia. O que ele profetizou e decretou, se é verdade, então, irmão, por que eu precisaria fazer qualquer coisa para ser abençoado? Irmão, conhecer a Bíblia é maravilhoso, não faz sentido nenhum, irmão. Se eu sou um filho nesta família, então a Bíblia diz que eu sou herdeiro nesta família. Não porque eu mereça, não que eu tenha nenhum merecimento, é pela graça, mas também porque pela fé, irmão, eu nasci nessa família. A razão pela qual as bênçãos de Deus te pertencem não é porque você está indo muito bem, não é porque você está servindo a Ele com fidelidade. Tudo isso é importante, sim, irmão, lógico, mas sim porque pela fé, agora você é uma nova criatura, agora você é a justiça de Deus em Cristo. Entenda, irmão, não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Esta é a razão pela qual muitos cristãos fiéis não conseguem entender porque com a fidelidade que tem, com a dedicação, não fazem nada errado, glória a Deus, são bons, estão indo muito bem, mas ficam se perguntando por que o pequeno milagre que eu peço, Deus não atende. Irmão, o outro perguntou, como que o fulano pode estar tão bem hoje se ele era um verdadeiro fracasso? Ele era um derrotado. E este irmão respondeu, amado, todo esse tempo eu estava crescendo em minha fé. Aleluia! Salmo 16, versículo 6, palavra de Deus, as linhas caem-me em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Irmão, uma considerável herança. A Bíblia diz para estudarmos, e estudar a Bíblia deve exigir algum esforço. Aqui sim há um esforço para que nós possamos ver através da palavra, para ver exatamente o que está sendo dito, repetindo. Salmo 16, versículo também, número 6. As linhas, as divisas caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Aqui ele está falando que houve uma divisão de terras, irmão, de propriedades para pessoas, veja bem, para pessoas diferentes. Como se daqui até aqui é para o João, daqui até aqui é para a Joana, daqui até aqui é para André.
pessoas diferentes receberam heranças diferentes. Porém, André descobriu que na terra dele tinha um tesouro nela escondido. Ele descobriu que havia, por exemplo, petróleo, haviam diamantes, cavou um pouquinho mais e descobriu que havia ouro. Então ele diz: caem as divisas, as fronteiras, as linhas em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança, ou seja, eu estou muito bem no que se refere à minha herança. As linhas, as divisas caem em lugares agradáveis. Então, irmão, eu descubro que a minha herança é melhor do que a que Joana recebeu, é melhor que a que João recebeu. E eu não tenho nada o que fazer quanto a isto. Por quê? Porque caiu para mim, irmão. Caiu para mim, caiu para ti, que é cristão. Imagine se na sua vida, por muitos anos, esta fosse a sua contemplação, irmão. Imagine, enquanto o outro está lutando, está se esforçando com Deus, dizendo: ó Deus, faça para mim, Deus, faça, por favor, me atenda. Irmão, sinceramente, eu apenas digo: as linhas caem em lugares agradáveis. Eu estava gastando muito tempo, irmão, procurando o meu ouro, os tesouros escondidos, buscando diamantes, tirando o petróleo, enquanto o outro estava dizendo: ó Deus, faça para mim, ó Deus, me ajude. E não conseguem entender, irmão, mas as linhas caem em lugares agradáveis, querido. Eu vejo todas as coisas boas da minha vida, mas outros não conseguem ver porque não conseguem entender e muito menos crer. Tem uma vida de reclamação, preocupação, e alguém pergunta: ora, então de quem é a culpa? Obviamente, irmão, não é da pessoa que te deu a terra, não é da pessoa. E aí é o que você faz: descubra o que está na sua terra, irmão. Isso aqui é uma figura. O petróleo, o ouro, o diamante não estão na superfície, irmão. Tem que cavar. Eu digo que a Bíblia é o garimpo mais, com as pedras mais preciosas, irmão. Descubra o que você tem em sua terra. Olha o que ele diz: as linhas, as divisas caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Salmo 16, versículo 6. Essa é a minha confissão, irmão. Eu tenho uma herança considerável dada por Deus. Agora, ouça essa versão do inglês contemporâneo. Olha o que ele diz: você tornou a minha vida agradável e o meu futuro é brilhante. Irmão, que declaração maravilhosa para Deus. Agora imagine se esta for a sua declaração, a sua confissão. Sua vida será totalmente diferente, irmão. O que você fala é o que vai se tornar sua realidade. Ó Deus, clareia o meu futuro, clareia o meu futuro. Não, irmão, não é por aí. Sabe o que acontece? Deus não vai clarear o teu futuro. Ele não trabalha dessa forma. Sabe por quê, irmão? Porque Ele já fez. Ele já fez. Você torna a minha vida agradável e o meu futuro é brilhante. É pela fé, irmão, trazendo à existência as coisas. Senhor, você torna a minha vida agradável no meio de uma adversidade. Acima disso, você declara isso, querido. E no momento em que você faz uma confissão a partir do seu espírito, tudo se alinha com a sua confissão. Tudo se alinha com o que você está falando, irmão. Diz ainda, olha o que fala, nós conhecemos esse salmo: tu me mostrarás o caminho da vida, na tua presença ao que? Plenitude de alegria, na tua mão delícias para sempre. Então, você pergunta para alguém: irmão, por que a sua vida é tão difícil, irmão? Por quê? Por que se pergunta isso? Esse não é o plano de Deus, irmão. Não é o plano de Deus que a sua vida seja tão difícil. Que negócio é esse? Mas muitos questionam: mas será assim mesmo? Um ainda diz:
a Bíblia fala que há sofrimento. Agora, me diga uma coisa, como é que você está sofrendo com Cristo? Qual é a maneira que você está sofrendo com Jesus? Primeiro, tem que haver esse entendimento, irmão. Às vezes, a pessoa pode não ter o recurso, não ter dinheiro, por exemplo, mas entenda, se a pessoa não tem o dinheiro, o que ela deve fazer? Eu estou falando para crente. Um vai dizer, deixa acontecer, é da vontade de Deus. Será, irmão? Isso está errado, irmão. Isso está errado. Sabe por quê? A Bíblia diz, do seu coração, coração e espírito são sinônimos na Bíblia. Do seu coração procedem as saídas da vida. Portanto, do seu coração é de onde vem a provisão, é de onde deve vir tudo que você precisa nesta vida, irmão. O seu espírito deve estar conectado com Deus. Agora, irmão, se você destrói a fonte, não crendo, reclamando, murmurando, irmão, tudo está em seu espírito, ele habita em você. Recondicione o seu espírito, irmão. Reprograme o seu espírito. Sabe para quê? Para que ele te entregue todas as necessidades da vida supridas. De que é que você precisa? Jesus falou, meu Pai sabe de todas as coisas que vocês precisam. Então, se você tiver a fé suficiente, tudo o que você precisa não é nem necessário pedir, porque Ele sabe das suas necessidades. Entenda, se você apenas pede a Deus pelo seu aluguel, parece estranho, mas não é. Você está sendo egoísta, irmão. Não é de espantar que Deus não esteja te ouvindo. Sabe por quê? Porque você precisa de mais do que o valor do aluguel. Isso é um exemplo. O valor do aluguel não inclui, por exemplo, sabe o quê? O dízimo. Então, se você tirar o dízimo, não vai conseguir pagar o aluguel. Portanto, até para pedir, irmão, Deus é bom em todo tempo, Deus é grandioso e maravilhoso. Então, por que você está pedindo só o valor do aluguel? Pelo menos adicione o dízimo. E isso não é tudo, irmão. E quanto às outras sementes, quanto às outras coisas que você pode vir a dar, e os projetos que você pode financiar. Irmão, tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus. Ouçam, irmãos e irmãs queridos, cresçam o suficiente para fazer as demandas, os pedidos, as petições corretas ao nosso Pai Celestial, que é rico o suficiente para suprir tudo. Seja ousado, irmão. Você muitas vezes, acha que é um tipo de humildade quando se diz, ó Deus, eu nem vou pedir muito, eu só quero o dinheiro do ônibus para ir para o meu trabalho. Irmão, Deus está dizendo, você só está pensando em você mesmo, você só pensa em si mesmo. Irmão, parece estranho, mas não é. Quando eu entendi isso, vou concluir. Que tal se tornar grande o suficiente para ajudar as pessoas na sua área, irmão? Que negócio é esse de só... Não. Deus quer que seus sonhos sejam grandes o suficiente para que Ele faça parte dos seus sonhos. Mas Ele só participa de sonhos grandes. Se o seu sonho for pequeno, Deus não tem por que fazer parte dele, irmão. Você mesmo pode realizar um pequeno sonho. Um sonho pequeno qualquer pessoa pode fazer. Deus é grandioso, Deus não participa de coisas muito pequenas, Ele tem que ser diferenciado. Eu creio que Ele não gosta de fazer parte de sonhos pequenos. Irmão, seja ousado, Ele tem que ser reconhecido como o realizador daquele sonho. Portanto, o sonho, preste atenção, o sonho deve ser impossível para o homem, para que Deus seja reconhecido como o autor daquele sonho. Entenda, irmão, isso não é orgulho, soberba, vaidade, é porque sonhe grande, irmão, sonhe grande o suficiente para que Deus faça parte disso, para que Ele seja reconhecido como o autor daquele sonho. Se você quer que as suas demandas sejam atendidas a partir da sala do trono, elas devem chamar a atenção, irmão, de quem está na sala do trono.
Aleluia! Aumente o seu sonho, irmão. Aumente, porque Ele é grandioso para cumprir tudo. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda. Sempre em cima e nunca por baixo. O sangue de Jesus, olha que maravilha, o sangue de Jesus lhe garante a vitória, hoje, sempre, eternamente. Irmão, Deus abençoe grandemente você, a sua família, tudo que é seu. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro, sempre nós declaramos a vitória. Esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Agora, se você crê, repita, porque a fé se expressa falando. Esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.